Mais um habeas corpus negado ao ex-presidente Lula. Acidente com 7 motos na Grande São Paulo, 5 eram da mesma família. Essas são algumas notícias pelo Brasil. Pelo mundo tem o término com sucesso do resgate dos 12 meninos e do técnico numa caverna na Tailândia. Depois de 9 anos, o melhor do mundo deixa o Real Madrid e vai para a Juventus. E tem música com Black Eyed Peas. O Leitura Dinâmica traz muito mais. Seja muito bem-vindo e aproveite. Olá, boa noite. A presidente do Superior Tribunal de Justiça negou mais um pedido de habeas corpus para Lula. Laurita Vaz também reafirmou a invalidade das decisões do desembargador Rogério Favretto do TRF4. Para a ministra, o magistrado não tinha o poder de revogar a prisão do ex-presidente porque o caso já foi decidido pela 8ª turma do tribunal, ou seja, por um colegiado. Chega a 145 o número de pedidos de liberdade para Lula desde domingo, todos feitos por pessoas que não são ligadas à defesa do ex-presidente. Ao negar mais um habeas corpus ao petista, a ministra Laurita Vaz diz que o pedido é estranho e ressuscita uma questão já decidida. Ela ressaltou que a decisão de libertar o ex-presidente é inusitada, que não há nada de novo na pré-candidatura de Lula e que é óbvio que o mero anúncio da intenção de ser candidato não pode reabrir a discussão da legalidade da prisão. Laurita Vaz ainda criticou o desembargador Rogério Favretto, que inicialmente libertou Lula. Segundo a ministra, provoca perplexidade a insegurança jurídica causada por uma autoridade incompetente para atuar nessa situação. A conduta de Favretto será apurada pela Corregedoria Nacional de Justiça. Também serão investigados o juiz Sérgio Moro, que negou o cumprimento da ordem de soltura do petista, e o desembargador João Gebran Neto, que é o relator do processo contra o ex-presidente. No meio político, permanece a polêmica em relação ao fato de o desembargador Rogério Favretto ter sido filiado ao PT por 20 anos. O recurso lá entrada na sexta-feira à noite, com um plantonista conhecido, com toda uma conversa que já vinha permeando até talvez algumas alternativas políticas para uma candidatura que nós sabemos que ela é inviável do ponto de vista jurídico. Isso não foi decisivo e o fato de o desembargador Favretto estar de plantão estava no site do TRF da 4ª Região, então isso não é informação de cocheira. E o novo ministro do Trabalho tomou posse nesta terça-feira no Palácio do Planalto. A cerimônia foi rápida. Em cerca de 10 minutos, Caio Vieira de Mello assumiu o posto ocupado interinamente por Eliseu Padilha. Ao final do evento, deu o tom de como pretende administrar um ministério envolvido em denúncias de corrupção. Eu vou administrar e à frente do ministério, conduzir o ministério tecnicamente. As pessoas que são políticas vão sair? Não, se eu tiver capacidade técnica, fico. Eliseu Padilha havia assumido a pasta do trabalho na semana passada após o pedido de demissão do então ministro. Elton Yomura foi alvo da Operação Registro Espúrio, que apura irregularidades na concessão de registros sindicais. O novo ministro é desembargador aposentado e ex-vice-presidente do Tribunal Regional do Trabalho em Minas Gerais. Um policial militar foi morto durante uma abordagem de rotina na Avenida Brasil, no Rio de Janeiro. Rodrigo Passos Soares, de 28 anos, e um outro PM pediram para 2 homens em uma moto pararem. Durante a checagem, um carro se aproximou e o motorista começou a atirar. Houve revide. Rodrigo e um suspeito morreram. O homem que dava cobertura à dupla foi preso. 59 policiais foram assassinados só este ano no estado. Um homem foi flagrado se masturbando dentro de um ônibus na zona sul de São Paulo. Passageiros obrigaram José Roberto Silva Santos, de 29 anos, a descer e avisaram a polícia. Ele ainda tentou fugir, mas foi agarrado e levado para a delegacia. Lá, alegou que havia esquecido o zíper aberto. Ele assinou um termo circunstanciado e foi liberado. 7 pessoas morreram em um acidente de trânsito em Guarulhos, na Grande São Paulo. 5 eram da mesma família. O motorista que provocou o acidente estaria em alta velocidade. O motorista do carro branco perde o controle da direção, bate em outro que invade a pista no sentido contrário. O impacto é tão forte que um deles voa. O carro vermelho capota. Uma mulher de 38 anos e um homem de 45 morreram no local.
O carro vermelho tinha 7 pessoas, 5 da mesma família também morreram. Entre elas, 2 crianças, de 10 e 11 anos. 2 adolescentes sobreviveram, um já teve alta, o outro passou por cirurgia, mas o estado dele é grave. O velocímetro do carro que provocou a batida travou em 140 km/h. E olha, logo após a vitória da seleção francesa sobre a Bélgica na Copa do Mundo, quase 30 pessoas ficaram feridas em um tumulto na cidade de Nice, na França. Torcedores entraram em pânico com o barulho dos fogos de artifício. Houve corre-corre, muitas pessoas caíram no meio da multidão. A cidade continua em alerta desde que um terrorista atropelou dezenas de pessoas com um caminhão durante a celebração do Dia da Bastilha há 2 anos. Na época, mais de 80 pessoas foram mortas. Inglaterra e Croácia disputam a outra vaga na final. Uma imagem chamou a atenção no treino inglês. Os jogadores fizeram um aquecimento com frangos de brinquedo. E aí, teve polêmica. É que o símbolo da França, rival histórica, é um galo. Coincidência ou não, os frangos estavam pintados com as cores da bandeira francesa. Provocações à parte, a Inglaterra conta com Henderson. Os ingleses não perdem há 30 partidas com ele em campo. Henderson foi subestimado por muito tempo. É um jogador excepcional. Nessa temporada, a qualidade dele atingiu outro nível. Ele também é importante pela liderança e somos muito gratos por tê-lo conosco. Do outro lado, Lovren, zagueiro que defende o Liverpool, ficou irritado ao ser questionado sobre Harry Kane, artilheiro da Copa do Mundo e adversário dele no campeonato inglês. Tem explicação. Kane marcou 2 gols e deu uma assistência na goleada do Tottenham por 4-1 sobre os Reds nesta temporada. Esse jogo é completamente irrelevante. Por que você não me pergunta das vezes que joguei bem contra o Kane? Você fez questão de perguntar sobre a única partida ruim que fiz. E tenho todo o respeito por Kane, mas se estivermos prontos, como contra a Argentina, não teremos problemas. Resta saber quem vai levar a melhor e carimbar vaga na grande decisão de domingo. E uma outra notícia agitou o mundo da bola nesta terça-feira. Cristiano Ronaldo acertou sua transferência do Real Madrid para a Juventus. 6 de julho de 2009. Há 9 anos começou uma das relações mais bem-sucedidas do futebol mundial. De lá para cá, a palavra muito entrou no vocabulário de Cristiano Ronaldo e dos merengues. Muitos títulos. 4 só da Liga dos Campeões, sendo 3 de forma consecutiva. Muitos prêmios individuais. Atuando pelo time espanhol, foi eleito 4 vezes melhor jogador do mundo. E gols. Muitos gols. Para ser mais exata, 451 em 438 jogos. Média de mais de 1 por partida. Ele se tornou o maior artilheiro da história do Real Madrid. Mas o casamento chegou ao fim após conflitos com o presidente do clube, Florentino Pérez. O português decidiu deixar a capital espanhola. Em nota, o Real Madrid confirmou a transferência e afirmou que o atleta será sempre um de seus grandes símbolos e uma referência para as próximas gerações. Numa carta aos torcedores, o craque disse que o período na equipe foi o mais feliz de sua vida. Sérgio Ramos e Casemiro, agora ex-companheiros, agradeceram Cristiano nas redes sociais. O argentino Dybala, meio-campista da Juve, deu boas-vindas ao craque. E a página da Velha Senhora comemorou a nova contratação, que custou cerca de 450 milhões de reais. 2 questões podem ser levantadas agora. Quem o Real Madrid vai contratar para ocupar o lugar do CR7? E será que o português, aos 33 anos, consegue repetir o sucesso da última década? Isso só o tempo dirá.
12 pessoas morreram e quase 50 ficaram feridas num ataque suicida durante um comício do partido político anti-Talibã, ANP, na cidade de Peshawar, no Paquistão. Entre os mortos estão um candidato à Assembleia Provincial e o filho dele, de 16 anos. Nenhum grupo terrorista assumiu a autoria do atentado. As eleições na região estão programadas para o próximo dia 25. O britânico Charlie Rowley, envenenado há 10 dias com o agente neurotóxico Novichok, recuperou a consciência apenas um dia após a morte da esposa Dawn Sturgis. Os dois foram encontrados desacordados em casa na cidade de Amesbury. Um carro que teria ligação com a ocorrência foi apreendido nesta terça-feira em Swindon. Já passa de 160 o número de mortos pelas chuvas fortes no sudoeste do Japão. Equipes de resgate ainda fazem buscas por dezenas de desaparecidos. Povoados inteiros estão inundados e milhares de casas destruídas pelos deslizamentos de terra. As cidades mais afetadas são Hiroshima e Ehire. Mais de 2 milhões de moradores deixaram as áreas de risco. E na Tailândia chega ao fim o dramático resgate dos 12 meninos e do treinador que estavam presos na caverna de Tham Luang. Os primeiros garotos foram retirados no domingo. Veja com o correspondente Marcelo Espíndola. Esta foi uma das últimas imagens divulgadas pela Marinha tailandesa antes da retirada dos 5 jovens que ainda estavam no interior da caverna. Depois do trabalho intenso de drenagem, com água batendo ainda no peito, os mergulhadores especializados resgataram os 4 garotos e o técnico do time de futebol amador Javalis Selvagens, que ficaram presos por 18 dias. Agora, todo o time recebe cuidados médicos neste hospital em Shanghai. Segundo as autoridades, por enquanto eles estão isolados para evitar infecções, mas em breve poderão receber a visita dos familiares. Um médico e 3 mergulhadores que ficaram por vários dias com os garotos foram os últimos a saírem do local às 11h30 da manhã no horário de Brasília. Esta é a maior operação de resgate em caverna na história da Tailândia. Uma força-tarefa que uniu 40 mergulhadores de elite da Marinha tailandesa aos 50 mergulhadores especializados de outras nações. Custou a vida de Samangunan, um mergulhador tailandês que morreu enquanto ajudava no abastecimento de oxigênio e mobilizou a atenção do mundo todo. O trabalho que alcançamos aqui, acho que é em parte porque temos o poder do amor, o poder de amar uns aos outros. Todos enviaram isso para as 13 pessoas, encorajando todos os oficiais para o trabalho. Marcelo Espíndola, de Macau, para o Leitura Dinâmica. E vamos ver agora o que tem de novidade no universo das séries. A espera acabou. Foi divulgado o 6º trailer da série Orange is the New Black. Em uma prisão de segurança máxima depois de uma rebelião mal sucedida, as detentas precisarão aprender a lidar com um mundo completamente novo. Os episódios estarão disponíveis a partir do próximo dia 27, apenas via streaming. Também ambientada em uma prisão, a série Go, Trama Demoníaca, é inspirada em um folclore árabe. Na trama, o investigador começa a perceber que alguns detentos, na verdade, não são humanos. O lançamento por streaming será dia 24 de agosto. Outra novidade é Castle Rock, produzida por J.J. Abrams. Com roteiro baseado nas obras de Stephen King, cada capítulo traz uma história diferente dos livros de horror do escritor americano. A primeira temporada, com 10 episódios, será liberada no dia 24 de agosto. E o ator George Clooney sofreu um acidente com uma motocicleta na região da Sardenha, na Itália. Clooney teve ferimentos no quadril, mas já recebeu alta e está se recuperando. Nenhum detalhe sobre a batida foi divulgado, mas nestas imagens é possível ver como os veículos envolvidos ficaram. O ator está na região para as filmagens da série Catch-22, baseada no livro de Joseph Heller.
Tem clipe novo de J-Rock com uma pegada bem diferente. Estales faz referências visuais a vários jogos antigos. No vídeo, o rapper americano anda pelas ruas do seu bairro enquanto as coisas à sua volta vão se transformando em cenas de games. A faixa faz parte do álbum Redemption. A banda Evanescence está de volta com uma turnê orquestral em parceria com a violinista Lindsey Stirling. Durante o show em Kansas City, nos Estados Unidos, a surpresa ficou por conta da releitura de um dos clássicos dos Beatles. De abraços apertados assim. E a música Chega de Saudade, melodia de Tom Jobim e letra de Vinícius de Moraes, completou 60 anos nesta terça-feira. Mas foi na versão de João Gilberto que a canção mudou a história da música popular brasileira e marcou gerações. Vai minha tristeza. No Twitter, o cantor Gilberto Gil fez uma homenagem. Contou que a música fez com que tivesse coragem de pegar um violão pela primeira vez. Chega de saudade, a realidade. O cantor Shawn Mendes deu um susto nos fãs durante um show no Canadá. Ele foi dar um pulo e caiu no palco, mas levantou rapidinho. O canadense ainda brincou com a situação nas redes sociais, falou que está bem, mas que achou o tombo insano. E, claro, não demorou muito para virar meme na internet. Os organizadores do Festival de Cinema de Gramado anunciaram nesta terça-feira os filmes concorrentes. A edição de número 46 começa no dia 17 de agosto, na aconchegante cidade da Serra Gaúcha. A disputa pelo Kikito entre os longas-metragens nacionais tem tudo para ser apertada. Entre os concorrentes está 10 Segundos para Vencer, de José Alvarenga Júnior, que conta a história de um dos maiores atletas do país. Eu sou o Éder Joffre. Essa é a minha história e a do meu pai. A lista inclui ainda, entre outros, O Banquete, de Daniela Thomas, Ferrugem, de Ali Muritiba, A Voz do Silêncio, de André Riston, e Simonal, de Leonardo Domingues. O filme de abertura do festival será O Grande Circo Místico, do cineasta Cacá Diegues, inspirado no poema de Jorge de Lima e com trilha sonora repleta de clássicos de Chico Buarque e Edu Lobo. A senhora não queria me dar um presente? Eu quero um circo. Você vai ver agora um crocodilo gigante, são quase 5 metros de comprimento e mais de meia tonelada de peso. E não foi fácil capturar esse bicho não de 60 anos. A caçada no rio Catherine, na Austrália, levou 8 anos. Nesse período, o crocodilo assustou muita gente. Para ser retirado da água, foi preciso sedá-lo. Agora, o gigante vai viver em um santuário. E a brutalidade policial está na mira do novo clipe do Black Eyed Peas. Get It faz uma crítica direta à violência policial nos Estados Unidos. No momento em que o assunto imigração é uma constante dos noticiários do país, o vídeo traz homens fardados e perseguições pelas ruas. No final, nem Donald Trump escapa das críticas. É com esse protesto musical que o Leitura Dinâmica termina hoje. Tenha uma ótima noite. Tchau, tchau. I can't go and a tracksuit from Adidas. Now we over here selling 80,000 seaters. Yeah, they wanna see us when we come into the town. Cause we #1 with the champion sound. We be falling up, never falling down. Keep it at a high level, elevated ground. Life is so wonderful. Life is so beautiful. Life is amazing. Life could be terrible. Life is unbearable. Life is just crazy. Life is terrific. It's also horrific. It's a magnificent painting. If life is a gift, if life is a bitch, then I'm about to get it. I'm about to get it. I'm about to get it. Get it all. I'm about to get it. I'm about to get it. Get it all. I'm about to get it. 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 Get it all.
y'all need to focus on this. Apple was ESL in this bitch. That means English is my second language. From Angeles to Los Angeles.